Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de dispositivos mobile, né? Na aula de hoje eu vou trazer um reforço, né, do que a gente viu na aula anterior, que a gente criou uma classe, né, uma classe animal, criou construtores, criou métodos, executou no final, na verdade, deu aquele erro, mas o que faltou foi um print no final. Eu até compartilhei com vocês o arquivo. E aí, para dar uma reforçada no assunto, né, que a gente abordou na última semana, eu vou trazer outro exemplo, né, para que a gente possa reforçar o conteúdo e também a reescrita de métodos, né? Então, a gente vai aprender como reescrever um método utilizando a linguagem de programação orientada a objeto, ok? Então, vamos seguir aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí a gente vai entrar no Dart, né? Você vai entrar no seu computador aí, dart.dev. Depois de entrar, é só clicar aqui em Try Dart, né? Só para dar uma recapitulada. E aí ele já vai trazer esse exemplo aqui de Hello World, né? Vocês já estão, já é conhecimento de vocês, ok? Então eu vou apagar ele aqui. E agora eu vou iniciar o nosso exemplo criando uma classe pessoa, né? Só reforçando o assunto da semana passada, a gente também trabalhou a questão da herança, né? É quando uma determinada classe ela herda de outra, né, os respectivos atributos, né? Então, eu vou criar uma classe chamada pessoa, e aí dentro dessa classe pessoa eu vou criar três atributos. O nome, que vai ser do tipo string, vou criar o CPF, que poderia ser string também, né, mas eu vou colocar como inteiro, e vou criar um atributo chamado idade, também do tipo inteiro, certo? Então, aqui eu crio minha classe, como vocês estão lembrados, tem que iniciar com letra maiúscula o nome da classe, e o nome class é tudo minúsculo, ok? E aí, abaixo eu vou criar aqui o construtor, né? Construtor abaixo. Então, eu vou criar um construtor chamado pessoa, né? E aí, para facilitar a vida da gente, eu vou utilizar o dis.nome, dis.cpf e o dis.idade, ok? Vou fechar, né? E vou colocar o ponto e vírgula. Então, aqui eu criei o meu construtor, né? Construtor pessoa, que vai receber o nome, o CPF e a idade da classe pessoa. Okay? E aí eu vou começar a criar os métodos. Deixa eu só deixar junto aqui. Eu vou criar os métodos. Que métodos são esses? É o que a pessoa pode fazer, né? Então, uma pessoa ela pode trabalhar, ela pode comer, ela pode estudar, ela pode viajar, ela pode correr, são as ações que ela pode fazer, ok? Então, eu vou criar aqui um método chamado trabalhar. Então, void trabalhar, ok? Vai receber, e eu vou printar, né? Que ele vai imprimir, print, eu vou chamar aqui o nome, né? Então, com cifrão nome, a variável nome que a gente criou, ele vai dizer que nome está trabalhando home office. Okay? Vou criar um outro método chamado comer. Void comer. Abri e fechei. Opa. E aí eu vou dizer, né? Int, deixa eu só fechar aqui, porque já não corro o risco de dar erro. Nome fez um pedido no aplicativo.
aplicativo de delivery. Então, foi um segundo método, né? Ou seja, uma segunda ação que a classe pessoa pode fazer. Eu vou criar também um estudar, né? Void estudar. Eu vou abrir e fechar aqui. Eu vou dar um print aqui, né? Print. E vou dizer aqui que nome está estudando online. Por fim, eu vou criar um método aqui chamado viajar. E aí eu vou imprimir aqui e nome vai viajar para os Estados Unidos. Okay? Então, eu criei os métodos aqui, né? Então, eu criei um construtor, criei a minha classe com os respectivos atributos. Peraí, isso aqui vem para o final. Isso aqui é a chave final de tudo. Por isso que ele está dando erro. Então, criei a minha classe com os atributos nome, CPF e idade. O nome é do tipo string, ou seja, são letras, né, caracteres. CPF é do tipo inteiro, mas eu também poderia colocar do tipo string, né? Idade do tipo inteiro. Cria um construtor e vai receber, ele vai construir o objeto com o nome, o CPF e a idade. Okay? E aí eu vou utilizar os métodos, criei os métodos aqui, né? Ou seja, o que é que a classe pessoa vai poder fazer. Uma pessoa pode trabalhar, uma pessoa pode comer, uma pessoa pode estudar, uma pessoa pode viajar, certo? E aí eu chamo o método e coloco o print, né? Que é o que vai imprimir para o usuário, ok? E agora eu vou chamar uma classe aqui, né? Como a gente vai trabalhar com as classes, com as heranças, né? Então, eu vou chamar a classe professor, extends, ou seja, ela se estende à classe pessoa, né? Ou seja, ela vai herdar da classe pessoa alguns atributos, né? E aí eu vou colocar aqui, diferenciar um double, né? Que vai ser o salário, ou seja, uma classe específica para essa, melhor, um atributo específico para essa classe, ok? Então, classe pessoa vai ter um atributo aqui chamado salário. Aí eu venho aqui e vou criar outro construtor. Abaixo. Certo? Aí esse construtor vai receber professor. Vem. O que é que ele vai trazer lá da classe principal, né? Da classe pessoa. O nome, que é do tipo string, o CPF e a idade. Ok? E o salário. Como o salário está dentro dessa classe professor, eu vou utilizar this.salário. Ok? E aí eu utilizo dois pontos super, por quê? Porque ele vai herdar da classe pessoa. Então, vai herdar o quê? O nome, o CPF e a idade. Ok? Vai herdar dessa classe aqui, né, da classe principal, da classe pessoa, essas informações. Ok? Feito isso, criado o construtor, eu vou criar métodos específicos para a classe professor. Né? Vou descrever aqui, comentar aqui. Métodos específicos para a classe professor. Okay? E aí eu vou criar um método aqui chamado décimo terceiro. Okay?
terceiro. E aí, aqui eu vou colocar uma operação matemática aqui. Salário, recebe, salário, vezes 2, certo? E aí eu coloco um print aqui, ó. Nome, seu salário no mês de dezembro será de o salário aqui, a variável salário. Certo? Não esquecendo de colocar as aspas. Deixa eu ver aqui. Essa fecha essa fecha essa. Ok? Aí eu posso criar outro método aqui? Posso. Né? Eu posso criar, por exemplo, um método chamado férias. Férias janeiro. Férias janeiro. Para não esquecer. Férias janeiro vai receber salário igual a, eu vou abrir parênteses, salário dividido por 3, que aí é uma regra das férias, tá? No meio das férias, o funcionário ele recebe o valor do salário dele e mais 30% do valor do salário. Então, se o salário dele é R$ 1.200, por exemplo, ele vai receber, no mês das férias dele, o salário e mais 30% de 1.200, no caso, R$ 400. Então, o salário dele, nesse mês das férias, vai ser 1.600, certo? Que é o que chama de um terço de férias, certo? Então, esse é um cálculo bem simples e bem prático. Aqui, salário dividido por 3, né? Mais salário, né? E aí, eu vou pedir para ele imprimir aqui. Link. Aí, nome. O valor das suas férias será de talvez dê um problema quando a gente vai executar, porque como ele já vai executar esse método aqui primeiro, possivelmente o Dart ele vai entender que o salário não vai ser, vamos imaginar que lá embaixo no método principal, eu coloco como salário 1.200. Então, como aqui ele vai receber o salário, né, vezes 2, na verdade, deixa eu colocar aqui vezes, porque senão ele vai receber, salário, a gente vai fazer o teste. Pode ser que no final ele pegue o valor aqui do 13º e já entenda que é o salário dele, entendeu? Ele não vai fazer a diferenciação de salário e 13º, né? Porque é diferente, que no 13º você recebe o salário mais outro valor, é como se você recebesse 2 vezes o salário no mês de dezembro, né? Para a questão das férias. Então, ó, aqui ele vai imprimir, né? Vai fazer a divisão, salário dividido por 3, que é 30% do salário, e esse valor ele vai acrescentar a variável salário, né, o valor do salário, certo? Então, aqui está o método férias, né, férias de janeiro. No entanto, eu posso reescrever alguns métodos. Observem que, inicialmente, né, a gente criou alguns métodos, os métodos principais aqui da classe pessoa, que foi o trabalhar, comer, estudar e viajar. Mas aí, aqui no estudar, por exemplo, eu coloquei que a pessoa, né, que eu não sei ainda, não me está estudando online, né? Mas aí eu posso alterar, porque eu criei a classe professor, mas na frente eu vou criar a classe aluno, e na classe aluno, por exemplo, o estudar, vamos imaginar que o estudar do professor é diferente do estudar do aluno. Por que isso? Porque o professor estuda para ministrar a aula e o aluno estuda para realizar as avaliações, por exemplo, né? Então, eu vou colocar, aí eu vou precisar reescrever o método, né? Para não criar um método novo, né? Tipo, estudar 2.
O que é que o Dart ele permite? Vocês criam um override, override, e aí você vai chamar aqui o método estudar, que é o método que você criou lá inicialmente, lá na classe principal, né? E aí você vai mudar o print, né? Ao invés de ser está estudando online, né? O nome está estudando online, a gente vai colocar print. Aí o que é que eu vou chamar aqui a variável nome está estudando para ministrar aula online. Okay? Ou seja, esse método estudar aqui, ele vai ser diferente do método estudar da classe aluno que eu vou criar mais embaixo. Certo? Então, essa aqui para isso, né, eu vou utilizar essa função aqui, né, override, certo? Que aí é quando eu posso reescrever o meu método. Então, quando eu posso reescrever um método, quando eu preciso reescrever um método, eu utilizo isso aqui, certo? Eu poderia também reescrever o objeto, né? A classe é objeto. Se eu quisesse que imprimisse o nome, o nome da classe professor, o CPF, a idade e o salário, né? Então, para isso, o que é que eu também utilizar? Arroba, override. Aí eu vou utilizar aqui, ó, um string, certo? Abrir e fechar aqui. E aí, aqui dentro, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função chamada return. Aí, return vai professor, né? Deixa eu ver aqui, essa barrinha aqui para dar uma diferenciada. Professor, aí, nome, pontos, cifrão, nome. Okay? CPF, isso é o que vai ser impresso, né? Cifrão, CPF. Depois vem idade, cifrão, idade. E por fim vai vir o salário, cifrão, salário. Eu vou fechar aqui e vou colocar o ponto e vírgula. Certo? Então, é outra maneira que eu tenho, que eu posso fazer, né? De reescrever, é como se eu reescrevesse o objeto, né? Então, ao invés de colocar lá embaixo, né, para ele imprimir o print, como a gente estava acostumado no método principal, eu já posso colocar aqui dentro do próprio método, né? Abaixo do método, na verdade. A gente criou esse método estudar, né? Que é uma reescrita do estudar, que está lá na classe principal, né, na classe pessoa, e aqui eu vou reescrever o object, né, que é o objeto que a gente está trabalhando aqui. O objeto, no caso, professor, certo? Então, aí está a classe professor, né, que herda, né, que é uma herança, ele tem alguns atributos de herança da classe pessoa, ok? Agora eu vou criar uma classe chamada aluno, né, que é uma extensão da classe pessoa. Okay? E aí, qual é o método que eu vou criar aqui diferente? Né? Eu posso criar um método, por exemplo, se o aluno está aprovado. Então, bool, né, aquele booleano, verdadeiro ou falso, está aprovado. Aí eu vou pedir para ele retornar. Vai ser um return true, certo? Então, esse vai ser a classe aluno, né, que é uma extensão da classe pessoa, ok? Então, eu coloquei aqui. Eu poderia chamar também, na verdade, eu vou chamar no método principal para a gente ver a diferença, né, do método estudar para a classe professor
e do método estudar para a classe aluno, né? Aqui a gente fez uma reescrita, né, do método. E aí vocês veem que observam que o texto, né, é diferente do texto daqui do que a gente colocou inicialmente na classe pessoa, certo? Então, bora lá agora criar o método principal, né? Deixa eu só ver isso aqui, esse fecha esse fecha esse. Né? 13º. Vamos finalizar aqui, depois a gente volta para fazendo as correções. Certo? Esse aqui, certo? Esse fecha esse. Beleza, vamos para o método principal agora. Método principal. Lembrando que eu vou disponibilizar esse código, tá, no Classroom para que vocês façam, né, e caso dê tenha alguma dificuldade, algum erro, aí vocês podem consultar ou então podem me perguntar também. Então, eu vou criar aqui um void main. Né? Fechou. Na verdade, esse aqui vem para cá. Um void main. Tem outro aqui. É só um void main. Aí eu vou criar aqui. Vou criar um objeto no objeto professor, né? Professor recebe um new professor. Okay? E aí eu vou colocar as informações aqui, ó. O nome, o CPF e vou colocar a idade, né? Foram os três atributos da classe professor, né? E aí eu vou trazer aqui, ó. Vou trazer o método professor ponto décimo terceiro, eu coloquei maiúsculo, não foi? Certo? Ele vai trazer o resultado desse cálculo aqui, ó. Okay? Deixa eu ver mais aqui. Eu coloquei, deixa eu ver onde foi que eu fiz a descrição. Que vai ter que ter, até a parte que vai ser necessário a gente colocar o valor, né, que é o salário, né? Vamos ver aqui. É para poder ele fazer o cálculo, porque até então não tem nenhum valor, né? Ok? Então, 13º, a função, né? O método 13º, vou chamar o método trabalhar. Vou chamar também o método viajar. Viajar. Certo? E lembra lá do toString que a gente criou lá na verdade, reescreveu o objeto, né? Que foi aqui aqui, ó. Isso. Então, eu vou chamar aqui, vou dar um print, print professor. Aí ele vai trazer aquelas informações lá que a gente definiu. Ok? Então, essa aqui é outro diferencial, né? Que, na verdade, se eu não colocar, ele não vai imprimir aquelas informações que a gente colocou lá no início. Vou chamar agora a classe aluno, né? Aqui foi professor, aqui aluno igual new aluno. E aí o aluno vai ter também um nome, certo? Vai ter um CPF e vai ter uma idade. Okay?
E aí eu vou, lembra do método lá do aprovado, se ele está aprovado? Então, o que é que eu vou fazer? Vou dar um print, e aí, ó, eu vou colocar, fazer uma pergunta, está aprovado? Então, se ele está aprovado, eu vou chamar aqui, aluno, vou chamar o método, né? O método que a gente criou, está aprovado, ok? E aí vou fechar o parênteses aqui, certo? Então, deixa eu só, certo, pronto, ok? E aí eu vou chamar os outros métodos do objeto, do objeto aluno, né? Aluno, ponto, aluno, ponto, estudar, aluno, ponto, viajar. Ok? Eu estou chamando aqui os métodos que a gente criou lá, na verdade, lá no início, né? Foi os métodos principais da classe pessoa. Né? Então, a gente criou o método trabalhar, comer, estudar e viajar. É isso? E aí, então, embaixo do método principal, onde eu vou criar um novo objeto, o objeto aluno, e vou criar um novo objeto, o objeto professor, eu coloco as respectivas informações, certo? Então, ó, vamos saber o porquê tá dando esses bugs aqui, né? Que tá com essas observações aqui. Vamos lá. Classe, classe professor, que estende da classe pessoa. Vamos ver aqui onde é que está as chaves desse aqui. Eu acho que aqui está faltando uma chave. Deixa eu ver se essa é dessa. Pronto. Esse é desse, esse é desse. Void férias de janeiro. Certo. 13º void. Né? E aí, dentro, eu vou criar o meu construtor, né? Que é professor. Vou chamar os atributos. Atributo nome, que é do tipo string. CPF, que é do tipo inteiro. Idade também é do tipo inteiro. E de salário, que está dentro na verdade, cadê de salário? Que está aqui, né? Que é um do tipo double. Ele está dentro da minha classe professor. Ok? Então, super, né? Porque aí ele vai herdar da classe principal, da classe pessoa, os valores, os atributos nome, CPF e idade. Ok? Então, por isso que a gente utiliza o super. Vamos só certificar aqui, string, tá certo. Beleza. Peraí, acho que esse aqui, onde é que ele tá fechando? Ele vai fechar aqui no... Pronto, é exatamente esse aqui, e falta essa chave aqui, é a da chave da classe pessoa, né? Eu acho que agora foi. Não, já tem aqui umas observações, vamos lá. Aqui tá certo. Professor aqui. E a classe professor que estende da classe pessoa, né? E ele tá fechando aqui. Acho que isso aqui tem um a mais. Classe aluno, extende da classe pessoa, não é isso? E aí, pergunta se ele está aprovado. Booleano, aluno,
Cadê? Aluno, extend da classe pessoa, certo? Eu vou criar um método aqui, está aprovado, que é do tipo booleano, né? Na verdade, aí eu criei um atributo, né? E aí eu digo que o retorno dele é verdadeiro, ou seja, ele vai estar aprovado, certo? Ok. Vamos ver o que é que faltou aqui. Que aqui tem nesse aqui, e que está faltando no de baixo. Acho que faltou o construtor. Cadê? Faltou o construtor do, do objeto aluno. É isso? Vamos lá. Vou copiar aqui. E aluno. É isso, ó. Eu chamo a classe, né? E logo abaixo eu já coloco um construtor, ou seja, ele vai construir o objeto. Então, aqui, ó, mesma coisa. Vai ser aluno vai ser professor, vai ser aluno, que tem o nome, tem o CPF, tem a idade. Não tem salário, por enquanto, né? E aí, ele vai chamar aqui o nome, o CPF e a idade. Beleza. Aí aqui no método principal, o void main, eu vou chamar aqui professor, a classe professor, né, recebe professor, que é um new professor, né, ou seja, um novo objeto. Aí vai ter nome, né, como o nome é do tipo string, então fica entre aspas, dupla, vou ter o CPF e vou ter a idade. Né? Assim, eu tenho que acrescentar aqui também o salário. Por que eu tenho que acrescentar o salário? Porque a gente definiu aqui que os atributos do professor seriam nome, CPF, idade e o salário, que a gente criou aqui, ó. Ou seja, é específico, é exclusivo da classe professor. Ok? Então, por isso que aqui no método principal, eu também tenho que colocar o salário. Então, nome, CPF, idade e salário, na mesma ordem, tá? Aí vamos lá. No caso aqui, vamos ver. O professor está correto. Aqui ele vai imprimir aquelas informações lá que a gente colocou, tá? Ele nessa parte aqui ele vai trazer o, o override aqui do string to string, tá? Ele vai trazer essas informações daqui. No caso, ele vai imprimir isso aqui, ó. Aqui com o respectivo nome, CPF, idade e salário. E, na verdade, são essas informações. Então, essas informações vão aparecer aqui de forma personalizada. Ok? Então, bora lá. Deixa eu ver se esse aqui tem que ficar no final. Olá, professor. Certo, aluno. Aí vamos ver o que é que tem aluno lá, né? Na classe aluno, tem o nome, tem o CPF, tem a idade, certo? E aqui é uma situação, né? Se está aprovado ou não. Né? Bora lá. Void main. E aí, expectativa. Deixa eu ver aqui. Está aprovado, ele vai fazer a pergunta, né? Se está aprovado, e aí ele vai chamar aqui, ó, o cifrão aluno, ele vai chamar aquele atributo lá que a gente definiu, né? E aí, deixa eu ver. Falta essa aspas, na verdade, ela é aqui, ó. Ela é depois das chaves. Isso? Isso. Ok? Então, deixa eu só tirar esse espaço aqui. Vamos executar para a gente ver.
se vai dar algum erro ou se vai funcionar de boa. Então, ó, ele colocou aqui, Paulo, seu salário no mês de dezembro será de 2.000, por quê? Porque é o salário mais, você vai receber o salário 2 vezes. Então, como o salário é R$ 1.000, que eu coloquei aqui, ó, vai receber 2.000. O método do trabalho, está aqui, essa primeira linha é referente a essa função aqui, né? Professor ponto 13º. O segundo aqui, Paulo está trabalhando no home office, então é o método trabalhar. Aqui foi o método 13º. O segundo a gente definiu lá aqui, professor, né? Aí teria nome, Paulo, CPF tal, idade tal, salário esse, né? Eu não coloquei aqui na classe professor aquele outro método que a gente criou aqui, que foi o férias janeiro, né? Eu posso trazer lá aqui, ó, vou copiar. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, como ele já calculou o salário de dezembro, ou seja, não é 1.000, é 2.000, ele já é como se ele ficasse armazenado, tá? Então, ele vai fazer o cálculo das férias em cima de 2.000 e não em cima de R$ 1.000. Vamos lá. Então, aqui eu vou chamar professor ponto janeiro. Okay? Vamos ver o que é que ele vai imprimir aqui. Então, 30% de 2.000 vai dar 666,66 e um monte de 6. Então, ele vai dizer que o valor das férias, porque aí ele calculou em cima do salário do salário do 13º, né? Então, por isso que ele calculou em cima de 2.000 e não em cima de R$ 1.000, utilizando como base R$ 1.000, certo? Então, eu chamei o método férias janeiro, certo? Então, esse é outro método que a gente pode trabalhar. Aqui no método aluno, ele fez aqui, ó, chamou o método comer. Então, o Neymar fez o pedido no aplicativo de delivery, está estudando online e vai viajar para os Estados Unidos. Está aprovado? Sim. Se eu colocasse aqui em cima, ó, false, certo? E executasse aqui, ele vai dizer que a aprovação é falsa, certo? Então, eu poderia também, aqui no objeto aluno, trazer essa informação aqui, ó. Né? Vamos fazer a reescrita do objeto. Aqui. Ao invés de ser professor, seria aluno, e aqui sairia o salário. Só nome, CPF e idade. Okay? Deixa eu só organizar a chave aqui para a gente não se perder. Cadê? Opa. Faltou o override. É a reescrita do objeto. Foi isso? Não, não foi. Vamos lá ver o que foi que faltou aqui. Override. Aluno. Não, mas aqui. Falta chamar ele aqui, né? Falta chamar o método aqui. Para quem vai ser professor, vai ser aluno. O método não, o objeto. Agora. Tá faltando dar o print aqui, que é quando ele traz a reescrita do objeto. Então, recapitulando aqui. Ó. Temos a classe pessoa, né? É uma classe que aí tem diversas variações. Eu coloquei como exemplo aqui professor e aluno, mas poderia ter funcionário, poderia ter que seria uma extensão da classe pessoa, poderia ter pai, mãe do aluno, né? Então,
seria extensões, aí tudo herdaria da classe pessoa. Então, a classe pessoa possui esses atributos, um nome, que é do tipo string, um CPF e uma idade, que são todos, ambos do tipo inteiro. Eu crio um construtor aqui, ou seja, ele vai construir o objeto, o meu objeto pessoa, que vai ter um nome, um CPF e uma idade. Vou criar os métodos. Os métodos são as ações que o meu objeto pode executar. Então, pode trabalhar, pode comer, pode estudar e pode viajar, ok? Deixa eu só organizar aqui. Fechei aqui, ó, essa chave aqui é essa que abre aqui, certo? Então, essa já fecha de imediato aqui, ok? Aí eu vou criar uma extensão da classe pessoa, né? No entanto, vou criar a classe professor, que vai herdar da classe pessoa alguns atributos. Como aluno não tem salário, né? Se a gente for fazendo o desenho do ambiente, o aluno vai receber salário. A gente poderia fazer também que o aluno recebe bolsa, né? Seria uma opção também. Um projeto de extensão, alguma coisa assim. Mas aí professor, aí também seria diferente, né? Não seria salário, seria bolsa. Então, ó, salário é do tipo double, por quê? Porque pode ser 1.099,99, né? 990,85 centavos, né? Pode ser, ter valores decimais. Então, criei a classe professor, que é uma extensão da classe pessoa. Crio um construtor de imediato, chamando a classe professor, com os seus respectivos atributos, acrescentado do atributo salário, que a gente criou aqui na extensão, né, na herança. Utilizo dois pontos super, por quê? Porque ele vai trazer da classe principal, ou seja, da classe pessoa, que a gente definiu aqui, ó, vai trazer o nome, o CPF e a idade. Ok? Métodos específicos para a classe professor. Aí eu vou criar um método que é específico para o objeto, para a classe professor, que vai ser o 13º e as férias de janeiro. Então, void 13º, vai receber o salário é igual a salário vezes 2. E aí eu dou só um print aqui, para que seja impresso na tela o valor do cálculo. Criei também um método chamado férias de janeiro, que vai receber, aí ele vai pegar, já vai pegar o valor que resultou daqui, né? Então, se o salário era 1.000, então vai ser 2.000, é 1.000 vezes 2, certo? E aí, ó, nas férias de janeiro, ele já vai ter armazenado aqui os 2.000, então vai ser 2.000 dividido por 3, mais o salário, no caso, 2.000, né? Então, por isso que deu 2.666,66. Ok? Então, chamei esse método aqui. Eu posso reescrever um método, ou seja, que é um método estudado aqui, só que é um método que vai ter uma informação diferente do método do objeto principal. Que aí, no caso, eu criei aqui esse método estudar. Nesse caso, eu utilizo essa nomenclatura aqui, override, ou seja, ele vai reescrever o método estudar. Só que ao invés dele imprimir que nome está estudando online, ele vai dizer que nome está estudando para ministrar a aula online, ok? Então, é uma reescrita. Eu também peço para ele reescrever o objeto, né? Que é essa parte aqui, ó, que ele vai trazer aqui professor, que é uma informação que eu coloquei, poderia até colocar 2 pontos aqui também, vai imprimir o nome, que aí vai ser o nome do atributo que eu defini, o CPF, a idade e o salário, ok? Então, abri e fechei, e esse aqui, né, é referente a esse daqui, certo? Então, vermelho, se eu vir aqui, tá vermelho. Okay? Então, essa chave fecha essa chave essa chave aqui, ó, classe professor, essa chave vai fechar aqui, ok? Aí eu venho com a classe aluno, que também é uma extensão da classe pessoa. A classe aluno vai ter nome, CPF e idade. E vai herdar, ou seja, por isso que eu utilizo 2 pontos super, da classe pessoa, nome, CPF e idade. E aí eu vou, diferentemente do objeto professor, né, da classe professor que a gente criou,
eu vou criar aqui um atributo chamado está aprovado, que é do tipo double, né? Então, ele vai me dar um retorno verdadeiro, ele vai me dar como retorno verdadeiro ou falso. Só vai ter essas duas opções. E eu vou pedir também para ele reescrever o objeto, né? Então, eu utilizo aqui o override, né? Então, aluno vai receber nome, CPF e a idade, né, que a gente definir. Lembrando aqui, ó, essa chave vai fecha essa daqui, ok? E aí, por fim, a gente utiliza o método principal, é o void main, onde eu vou chamar aqui o objeto professor. Professor, professor é igual, recebe, né, um novo professor, e aí eu trago aqui os atributos, ok? E aí eu vou chamar aqui os métodos, o método 13º, então professor.13º, que aí ele vai trazer como informação aqui, ó, esse aqui, professor trabalhar, ponto trabalhar, então ele vai dizer que o professor está trabalhando no home office, professor viajar, professor vai viajar para os Estados Unidos, que foi o que a gente definiu lá em cima, no início, professor férias, né, e print professor, que ele vai fazer a reescrita do objeto, né, do objeto, que foi o que a gente definiu aqui, tá certo? Então, por isso que ele traz essas informações aqui. Deixa eu executar, porque eu fiz a alteração dos dois pontos aqui, para a gente ver a diferença, certo? Deixa eu ver mais aqui. O último, o objeto aluno, né? Ele vai trazer aluno, aluno recebe new aluno, aí eu trago as informações, né? E eu venho executar aqui os métodos do objeto aluno. Comer, estudar, viajar e a situação dele, se ele está aprovado ou se ele está reprovado. E os dados dele, né? O print, que esse print aqui é referente a essas informações aqui, a esse return, certo? Então, aqui eu poderia utilizar um print também, tá certo? Não tem problema não, que ele vai funcionar. Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. Print. Executar. Vamos ver se ele... Não, esse cara aqui não pode utilizar o print porque eu estou utilizando a reescrita do objeto, né, o toString, né, então por isso que eu não posso utilizar o print, ok? Tem que ser o return. Executando aqui novamente, pronto. Ok? Então esse foi o exemplo, a gente utilizou uma classe, né, com a orientação a objeto, criamos uma classe com construtores com herança, né? Então, uma classe principal e classes que herdam dessa classe principal. Criamos os respectivos construtores e, no final, no método principal, a gente inseriu, né, os objetos nos respectivos nas respectivas classes, na classe professor e na classe aluno, ambas herdam os atributos da classe principal, que é a classe pessoa, ok? Então, essa é só o diferencial para a aula anterior, é que a gente utilizou o override, tanto para a reescrita do objeto, quanto para a reescrita de um método, né? Foi o que a gente viu aqui na classe professor, certo? Que a gente fez a reescrita do método estudar, porque aí a informação ó, é diferente, cadê aqui, do professor, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não chamei, trabalhar, qual foi? Estudar foi, eu não chamei, aqui, ó, então tem que chamar aqui, deixa eu colocar aqui, professor, ponto, estudar, não chamei o método estudar. Vamos ver agora a diferença, e eles utilizam o mesmo método, né, mas aí, ó, aqui só vou fazer uma correção aqui na escrita, administrar, o R é para cá. Para a classe professor, ele vai imprimir o método estudar, Paulo está estudando para ministrar aula online. Para a classe aluno, né,
ele vai, deixa eu ver se eu também chamei aqui. Está estudando online, né? Então, tem essas duas diferenças, ou seja, eu fiz a reescrita do respectivo método, certo? Lembrando que para isso você vai ter que utilizar o override, tá? Se você não utilizar, não vai funcionar, vai dar erro, ok? Então, ó, dúvidas, perguntas, não esqueçam de postar no Classroom. Uma segunda parte que eu quero ver, na segunda parte da aula de hoje, a gente vai ver a questão das listas, né? Como é que eu crio listas no Dart, né? Listas de alguma coisa, né? Lista de compras, lista de atividades para serem feitas, né? Então, deixa eu só colocar aqui em cima para a gente se situar. Criando e modificando listas. Okay? Então, aqui eu já vou direto. Eu vou criar um método void main, certo? Que vai fechar. Então, para criar uma lista, eu vou utilizar aqui o list, a minha lista do tipo string, por exemplo, que vai receber alunos. Alunos, e aí eu vou colocar aqui, ó, entre colchetes, né, as informações. Eu posso colocar aqui José, vírgula, Maria, vírgula, João, vírgula, deixa eu ver o que mais. José, Maria, João, Francisco. Então, eu criei aqui uma lista chamada alunos, né? E essa lista alunos é do tipo string, né? Ou seja, são nomes. E se eu pedir para ele imprimir aqui, ó, int, por que ele ficou? Cadê? A variável aluno não está sendo usada na... Certo. Não há espaço. Uma lista, print. Eu poderia chamar aqui alunos, e aí eu diria a posição da lista que eu queria imprimir, né? Deixa eu ver se agora funciona. Posição 0. Pronto. Acredito que vocês se recordam que né, nas linguagens de programações mais atuais, uma lista ele não começa pelo valor 1, né? Ele começa pelo valor 0. Então, é 0, 1, 2, 3. Né? Então, se eu imprimir aqui, o correto é que ele... Se eu executar aqui, o correto é que ele imprima o nome José. Né? Então, ó, ele vai imprimir José. Né? Então, eu criei uma lista, que é do tipo string, né? Que aí vai receber alunos. Alunos, aí abre e fecha aqui os colchetes, e aí eu coloco os valores. Como são strings, né? Então, eles estão entre aspas. Vamos criar uma lista aqui de valores. List double. Certo? E aí vamos colocar aqui valores mesmo. Valores. E vamos ver se funciona, tá? 999.99, 899.99 e 2.599.99. Vamos ver se vai funcionar, tá? Eu vou dar um print aqui, print valores, são 1, ou seja, 899,99. Ver se vai funcionar. Vírgula. Foi. Já foi. Falta fechar o parêntese. Executei. Ele vai imprimir José, que na lista
aluno está na posição 0 e vai imprimir o valor 899, que na lista double está, não é o segundo, né, mas aí é a posição 1. Se eu quiser saber os outros, ó. Int, alunos, posição 1. Né? Abri e fechei o parêntese. E aqui eu quero saber 0, 1, 2. Vamos colocar mais outro valor aqui. 1999. Ponto. Ok, vamos ver se funciona. Tem que colocar aqui uma vírgula, né? Ele não aceita mais de 2 pontos. Vamos deixar assim mesmo. E aí, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. São 0, 1, 2, 3. Agora eu quero que ele imprima o valor que está na posição 3. Valores, posição 3. Ok? Eu quero que ele imprima o que está na posição 0, é José, Maria, e aqui, posição 1, 899, posição 3, 1999 e 99. Ok? Aqui a gente viu 2 exemplos de listas, né, com valores, com string e com o tipo, né, o tipo double. São esses dois tipos de valores. Certo? Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. Se eu quiser adicionar um item à minha lista. Adicionar um item à lista. O que é que eu faço? Eu vou utilizar aqui, ó, alunos, né, que é o nome da minha lista, ponto add. Eu vou abrir aqui, ó, vou colocar Paulo, aspas, executei. Aí ele não vai mostrar aqui, tá? Mas se eu fizer isso aqui, ó, int, vou abrir, fechar aqui, opa, alunos. Se ele vai funcionar aqui, se vai funcionar a minha lista. Aí, ó. E aí, observem que ele adicionou o valor, né, Paulo, no final da minha lista, certo? E se eu quiser adicionar, vamos ver se ele consegue adicionar, se eu quiser adicionar 2 valores, né? 2 valores ao mesmo tempo. Ponto, add, Luan, Azaf. Aspas, ponto e vírgula no final. Vamos ver se vai funcionar, né? Ou se eu tenho que executar um de cada vez. Ele não permite, tá vendo? Mesmo colocando aqui a vírgula, separando, ele não permitiu. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Se quiser adicionar outro, tem que adicionar individualmente. Né? Eu também posso saber o tamanho da minha lista. Né? Então, para saber o tamanho da lista, adicionar. Aí agora, para saber o tamanho da lista, eu vou utilizar alunos, ponto. Na verdade, peraí. Você vai dar só um print alunos, ponto, length. Certo? O length é referente ao tamanho. Então, qual é o tamanho dessa minha lista? Né? Se eu executar aqui, ó, ele vai dizer que o tamanho da minha lista é 6, ou seja, tem 6 itens dentro da minha lista, né? Que é José, Maria, João, Francisco, Paulo e Luan. Certo? Tem 6 valores na minha respectiva lista. Se eu quiser inserir um valor numa determinada posição, né? Porque vocês viram que quando eu adicionei Paulo e Luan aqui, ele adicionou no final da lista. Mas se eu quiser adicionar no começo da lista, né? Como é que eu faço? Eu vou utilizar no, alunos, ponto, insert, ok? Daí eu vou dizer
a posição, eu quero inserir na posição 0, aí eu separo com a vírgula e coloco o valor. Aqui, Jeremias. Ok? Aí eu vou dar o print, né? Print, alunos. Ok? Executa. Então, ó, na posição 0, né, que até então era José, agora é Jeremias. E aí o tamanho da lista, como eu fiz antes, né, do tamanho, ele já atualizou, que o tamanho é 7. Ok? Então, essa é outra opção que eu tenho. Ah, eu quero remover. E para remover item da lista. Remover o item da lista, eu vou utilizar alunos.remove at. E aí eu digo qual é a posição que eu quero remover. Né? Eu quero remover João. João está na posição, cadê? Deixa eu ver aqui. 0, 1, 2. Posição 2. Cadê? O que aconteceu aqui? Posição 2. Então, eu quero remover da minha lista o item da posição 2. Né? Então, Jeremias é a posição 1, 0, 1, 2. Na verdade, ele vai... Vamos ver se ele vai remover o José ou se ele vai remover Maria, né? Vamos lá. Na verdade, aqui ele continuou. Por quê? Porque eu não dei o print, né? Eu preciso dar o print no final para ele me retornar. Tá. Jeremias, posição 2, né? 0, 1, 2. Né? Por isso que ele removeu Maria. Se eu trocar aqui, ó, ao invés da posição 2, remover a posição 1, atualizar, ele vai remover José. Então, 0, 1, e aí a posição que eu pedi aqui, né? Ele foi removido, né? No caso, José foi removido da minha lista. Então, se eu quiser remover um item, remove at, né, e o número da respectiva posição do item da lista. Se eu quiser adicionar no final de cada lista, alunos, no caso que é o nome da minha lista, né, alunos.add. Então, ele vai sempre imprimir no final da lista. Se eu quiser uma posição específica, eu vou utilizar alunos.insert, abre e fechei parênteses, coloco qual é a posição que eu quero inserir o valor e eu separo com a vírgula e, entre aspas, eu vou colocar o nome que eu quero inserir na minha lista, certo? O mesmo disso aqui, né, esse mesmo exemplo que a gente fez aqui, vai valer para os valores inteiros, certo? Então, se eu vim aqui, ó, e colocar, ao invés de alunos, né, valores, ao invés de Paulo, colocar 99,99. Aí eu vou precisar dar um print, né? Print valores. E vírgula. Se eu executar, ele vai adicionar ao final da minha lista de valores, ó, 99,99. Se eu quiser adicionar no ponto específico, aí mesmo, segue a mesma regra dessa aqui, ó. Vou colocar aqui, valores, incerto, só que ao invés de ser um texto, vai ser 9,99. Deixa eu colocar outro valor aqui para não ficar confundir. Okay? Então, na posição 0, eu quero que insira o valor 89,99. Então, na posição... Ah, faltou o print, né? Print. Então, no final, ele adicionou aqui, inicialmente, o valor na posição 0, o valor 89,99. Se eu quiser remover um valor específico,
valores, ponto, remove at, posição, 89 posição 0, 0, 1, 2, quero remover da posição 3, né? Então, ó, posição 3, ó, 0, 1, 2, 3, ele vai remover esse 2.599,99. Vou dar o print aqui, ó, print, valores, vou executar, e aí eu estava na posição 3, que era 2.599, ele foi removido. Okay? Então, essas foram algumas dicas, né, de como você criar listas na linguagem de programação Dart, né? E aí eu espero que vocês executem esses exemplos, né, como exercício. Vou estar disponibilizando para vocês os dois respectivos códigos, tanto o primeiro, onde a gente utilizou a reescrita de métodos, né, e a reescrita de objeto, e nesse segundo aqui, onde a gente cria listas e a gente aprende como criar a lista, inserir, imprimir um objeto de uma determinada posição da minha lista, como é que eu posso adicionar um novo item à lista ao final da lista, ou então em uma posição específica, como eu posso remover, né, como eu posso visualizar dando print. A minha lista pode ser do tipo string ou pode ser do tipo double, ou poderia ser também do tipo inteiro, ok? Aí lembrando, se fosse do tipo inteiro, eu não poderia utilizar como eu utilizei aqui o exemplo, 1000.999, né, 899,99, teria que ser valores inteiros. Como exemplo, uma lista das idades, então seria valores inteiros, então seria, ao invés de utilizar double, utilizaria int, ok? Então a gente vai finalizando por aqui. Utilizem o Classroom para tirar as dúvidas de vocês, né? E se preparem que nessas próximas aulas a gente vai estar trabalhando vocês vão estar realizando algumas atividades, né? Algumas atividades avaliativas referente a esse conteúdo que a gente já explorou, certo? Então já vão se preparando, vou avisar com antecedência, mas para que vocês fiquem cientes, né, dessa atividade que vocês vão fazer. Atividade individual, tá certo? Então, um bom final de semana para vocês, uma boa semana aí, dependendo do dia que você assistir esse vídeo, e até a próxima.